capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 9. Daniel 1, de 3 ao 9. Vamos ler juntos esse trecho das Escrituras? Vamos lá? Prontos? Se alguém porventura não tiver, compartilhe as Escrituras com o outro, para a gente poder todos. Daniel 1, do 3 ao 9. Vamos lá? Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Estou lendo sozinho, vamos lá? Tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Obrigado, Senhor, por tua palavra ao nosso coração. Obrigado, Deus, pela vida deste moço de Deus, que se tornou um homem de Deus, que se tornou um ancião de Deus, e em todas as fases da sua vida, o Senhor foi com Daniel. E, ó Pai, nós te damos graças, porque o Senhor foi com aquele moço num contexto muito difícil. Ó Deus, o Senhor pode ser com cada um de nós, no meio das lutas, das batalhas, das incertezas, trazendo a tua infinita paz, as tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus pelo livro de Daniel. Perguntar: faria diferença na sua Bíblia se não houvesse o livro de Daniel? Na sua Bíblia, faria diferença? Se não tivesse o livro do profeta Daniel, faria alguma diferença para você? Para mim faria muita diferença. Para mim faria muito diferença. O profeta Daniel foi um moço que foi tirado da sua família e levado para uma terra distante por causa de uma invasão. A Babilônia invadiu o Judá, e ao invadir o Judá, levou os melhores filhos daquela terra para distante. Ele foi separado da sua família, ele nunca mais viu seus pais, ele foi retirado do seu contexto de familiar, e ele foi com apenas 3 amigos que tinham o temor do Senhor no seu coração, porque outros jovens que foram levados, ainda que fossem judeus, ainda que fossem da mesma nacionalidade, não guardaram seus corações para temer ao Senhor quando saíram de Judá para a Babilônia. Nós enfrentamos pressões. Talvez você esteja vivendo em momentos de fortes pressões, de fortes lutas.
Daniel passou por forças. Daniel passou por problemas. E às vezes a gente pensa assim: será que Deus pode me ajudar no meio dos meus problemas? Será que Deus pode ser comigo quando eu atravesso situações difíceis que eu não sei como resolver? O que eu preciso para manter a minha fé em qualquer circunstância? Daniel nos mostra o que nós devemos fazer. Daniel é um exemplo de alguém que teve graça do Senhor para superar os momentos difíceis. Só citar algumas pressões que nós enfrentamos. Nós enfrentamos pressões carnais. Nós enfrentamos pressões carnais. Hoje, nós vivemos em dias que o sexo é abertamente propagado como uma coisa comum, e a pessoa vive uma vida devassa nessa área. Ou às vezes na questão de bebidas alcoólicas, a pessoa fala: não tem problema, todo mundo bebe cerveja, vinho, pinga, todo mundo bebe, é natural. Nós descobrimos que Daniel encontrou outras coisas para buscar a graça de Deus na sua vida. A palavra fala que ele afastou-se das paixões, dos excessos, guardando o temor do Senhor no seu coração. Questões econômicas, pressões econômicas. Nós vivemos em dias que às vezes a pessoa fica preocupada e com uma série de pressões. A palavra de Deus diz que Jesus prometeu que haveria de cuidar de nós, o nosso comer e o nosso vestir. Se nós buscássemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, é o comer e o vestir. A palavra de Deus diz que Deus é fiel. Nós enfrentamos problemas com a avareza, com a questão de praticar a verdade, de falar a verdade, de não trocar a nossa identidade. Note que eles foram para lá, Daniel chamava-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas foram trocados os seus nomes. Daniel significava: Deus é meu juiz. O chefe dos eunucos colocou Beltesazar, que Bel, que é um deus pagão, proteja a sua vida. Ananias chamava-se Yahvé, demonstra graça. O nome que foi colocado foi Sadraque, aquele que é da ordem de Iago, ou Deus da lua. Misael significava: quem é como Deus é. Colocaram Mesaque, quem é como Acu, que é esse Deus da lua, é. Azarias é aquele a quem Yahvé ajuda. Colocaram Abednego, servo ou adorador de Nego, que era um deus também pagão da Babilônia. Mas ele não trocou a sua identidade. Para Deus e para ele mesmo, ele era Daniel. Eles eram Ananias, ele era Misael, ele era Azarias. Aquele Daniel e seus amigos, eles não trocaram a sua identidade. Irmãos, não importa onde nós formos, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. E Deus quer estar conosco todos os dias, não apenas alguns dias. Nós não podemos ser cristão apenas de quarta-feira ou de domingo, ou apenas enquanto nós chegamos na igreja. Nós temos que ser cristão nas horas difíceis, quando o pneu estoura, quando às vezes você recebe uma oferta para fazer alguma coisa errada. Tempos para trás, o senhor recebeu uma oferta de trabalho, estava desempregado, conseguiu um trabalho, com muito custo começou a trabalhar. Ele fazia um porteiro de um lugar, né, do porto. E daí falou assim: olha, faz uma hora extra aí. Começou, precisava, não tinha o que fazer. E daí foi ficando. E de repente, então, em algum momento, foi chamado para ele deixar passar algumas coisas. Olha, vai chegar alguma coisa, mas você não precisa colocar no caderninho.
Isso não precisa colocar no caderno. Ele falou: opa, pera um pouquinho. Alguma coisa errada está aí. E ele então saiu daquele trabalho porque ele percebeu que alguma coisa maligna estava presente. Deus nos chama para sermos diferentes, para fazermos diferença e não para ir com a maioria. Deus tem nos chamado para nós sermos seu povo escolhido. Quando nós olhamos para Daniel, que Deus é meu juiz, Deus quer ser o nosso defensor das nossas causas. Daniel é o exemplo de alguém que venceu no meio de circunstâncias difíceis, e até em algum momento que ele poderia sofrer pressões espirituais. Olha, agora você está sabendo tudo, você pode revelar os segredos, você é o homem da vez. Daniel falou assim: não, quem fez isso, amém, é o Senhor, só Deus pode fazer isso. Que nós aprendamos a dar glória e honra ao nome do Senhor, que nós aprendamos a viver uma vida aos pés da cruz, amando ao Senhor Jesus e vivendo na suficiência da sua graça para a nossa vida. Daniel demonstra que nós podemos ser vencedores em contextos difíceis. Como nós podemos ser vencedores em momentos difíceis, em circunstâncias difíceis? Primeira coisa que nós aprendemos é que Daniel foi puro. Diz a palavra de Deus lá, versículo 8. Vamos ler juntos, mais uma vez? Resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Foi puro. Ele resolveu não se contaminar. Abra sua Bíblia um pouquinho. Salmo 119 é um salmo grande, mas é grande as bênçãos que ele traz para nós. É um dos salmos mais lindos que falam do valor da palavra de Deus para o nosso coração. Salmo 119, versículo 9 até ao versículo 11. Vamos ler juntos? Salmo 119, versículo 9 ao 11. Eu creio que Daniel lembrou-se desse salmo, se tivesse sido escrito no seu tempo. Vamos ler juntos? Diz o quê? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha o valor que a palavra de Deus é. Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar, guardar puro o seu caminho diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos fazer isso na nossa vida. Há muita coisa que vai tentar manchar a nossa vida, que vai tentar macular a nossa fé. E às vezes você vai falar assim: ah não, mas todo mundo faz, todo mundo. Deus chama e Deus coloca Daniel para mostrar que não é todo mundo, que Deus nos chama para sermos puros aos olhos do Senhor, guardarmos a nossa fé, para nós fazermos diferença segundo a palavra de Deus, guardarmos o nosso testemunho, guardarmos a nossa fé em momentos difíceis, evitar os manjares do pecado, evitar a mesa do pecado. Quando Jesus foi lá naquela tentação no deserto, o inimigo falou assim para ele: olha, transforma essas pedras em pães. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nem toda oferta que parece aparentemente boa, realmente é do Senhor. Nós temos que sondar e examinar para fazer decisões corretas aos pés da cruz, diante do Senhor, para nós não chorarmos na frente. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos dê firmeza para nós guardarmos uma vida na presença do Senhor. Outra coisa, que Daniel, além de ter sido puro, diz a palavra de Deus que ele foi um homem íntimo de Deus. Daniel foi íntimo com o Senhor. A palavra de Deus diz que ele manteve um relacionamento de proximidade com Deus, a tal ponto que não só ele evitou comer os manjares da mesa do Nabucodonosor,
6 anos, você vai ter carne de graça, churrasco de graça, vinho de graça. Você vai. Daniel falou: não. Ele ficou comendo, ele e os seus amigos ficaram comendo o quê? Legumes e verdura. Legumes e verdura. Legumes e verdura. O pessoal estava comendo os assados lá e Daniel estava com a cenoura lá. Mas comendo, ou seja, nas limitação, para não se contaminar, porque muitas daquelas comidas não só eram sacrificadas fora dos preceitos da lei judaica, o abate dos animais era feito fora dos preceitos, como também aquelas comidas, antes de serem colocadas na mesa, eram oferecidas a deuses pagãos, a entidades que não agradavam ao Senhor. Ele queria receber a sua bênção das mãos de Deus. Ele foi puro, ele foi íntimo de Deus. E a Bíblia fala que Deus revelou segredos para ele. Olha o que está escrito no capítulo 2, versículo 27 a 30 de Daniel. O rei teve um sonho depois de algum tempo, 2 do 27 ao 30, e ninguém conseguia decifrar aquele sonho. Ninguém conseguia revelar. E o rei não contou o sonho. O rei não contou o sonho. Ele falou assim: se vocês são sábios mesmo, se vocês são bons mesmo, vocês vão ter que adivinhar o sonho e vão ter que dizer, além de saber o sonho, dizer também a sua interpretação. E então diz a palavra de Deus lá no 27, olha que diz assim, começando do 25, diz assim, 24, diz: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E ele então desvenda aquele segredo, aquele mistério que havia no coração do rei Nabucodonosor. Nem o rei Nabucodonosor sabia direito que ele tinha sonhado, mas Deus estava falando segredos ao coração de Daniel. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 25. Salmos capítulo 25 fala uma coisa muito interessante acerca dos segredos e da intimidade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 25, versículo 14. Salmo 25, 14, o que está escrito? Vamos ver juntos? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Mais uma vez, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os segredos de Deus, ele não vai abrir para qualquer pessoa. Ele quer abrir ao coração daquele que o teme, daquele que o busca com carinho. Aqui vai uma advertência para nós: leia a palavra de Deus, busque a palavra do Senhor, busque a palavra do Senhor, busque a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus para o seu coração. Seja íntimo de Deus, fique mais perto de Deus. Quando Jesus contava as parábolas, ele contava as parábolas para todo mundo, mas ele chegava depois para os seus discípulos e desvendava aquelas parábolas, explicava com detalhes aquelas parábolas, explicando aos seus discípulos os mistérios, aquilo que estava fechado. Irmãos, nós precisamos ser mais íntimos de Deus.
Nós precisamos cultivar uma vida de oração mais intensa, buscar mais na palavra de Deus, buscar a mensagem que Deus tem para falar ao nosso coração hoje. Irmãos, nós não sabemos quando Cristo voltará, quando o anticristo vai se manifestar. Interessante que Deus revelou coisas do anticristo a Daniel, que ainda hoje são mistérios do que acontecerá no tempo do fim, e Deus falou lá com Daniel lá atrás. O saber se multiplicará. Irmãos, a capacidade humana antes evoluía de séculos em séculos. Hoje a capacidade humana evolui de ano para ano, de ano para ano, ou seja, multiplica-se as capacidades, as habilidades. Contudo, as pessoas nunca estiveram tão distantes de Deus, apesar de ter tanta informação. O saber tem que se multiplicar. Isso foi Deus falou com Daniel lá. Agora nós precisamos ser íntimos de Deus para receber os segredos de Deus, as revelações sobrenaturais de Deus. Como está a tua intimidade com Deus? Como está você quando ninguém mais está vendo? Quando você está sozinho em casa, quando você está no computador, quando você está na televisão, quando você está fazendo uma viagem. Como é você sozinho? Né? O telefone está tocando. Como é você quando você está sozinho? Como é você quando você está sozinho? Cultive uma vida mais perto de Deus. Busque a face do Senhor para encher o seu coração dos segredos de Deus para a sua vida. Tenha uma vida secreta com Deus. Uma vida secreta no altar de Deus. Uma vida secreta de comunhão com Deus. Amém? Você e o Senhor. Você e o Senhor cantando, você e o Senhor adorando a Ele, você buscando essa proximidade de Deus. A palavra fala da vida de oração de Daniel. Olha o que está escrito no capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Isso foi ao longo da vida dele, né? Esse capítulo 6, do versículo 10, Daniel já não era mais um menino de 17, 18 anos, mas ele já era um homem de mais de 80 anos. Já era um homem de mais de 80 anos. E diz a palavra de Deus, diz assim, versículo 10, vamos ler juntos? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmãos, tenha uma vida de oração. A intimidade com Deus vem da vida de oração. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de dar graças a Deus, parar de buscar a face do Senhor, de quando em quando você orar, no trabalho, no carro, orar com amigos, orar com a família, orar com o filho, orar com a esposa. Que Deus nos ajude a orar mais, orar sozinhos, estar com o Senhor. Amava as Escrituras. Daniel amava e meditava nas Escrituras, mas o capítulo 10 fala outra coisa interessante. 10, versículo 2. Daniel 10, versículo 2. O que fala? 10, 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Ou seja, eles jejuavam. Fazer uma pergunta aqui: se você não jejuou, que tal começar em 2015 e falar assim: eu vou jejuar, vou começar a jejuar? A primeira coisa que você vai descobrir é que é difícil jejuar. É difícil jejuar. Quando você se propõe a buscar a Deus em jejum, clamar a face do Senhor para dar entendimento para o seu coração,
Nem sempre as circunstâncias à volta mudam, mas sabe o que acontece? O seu coração muda. Quando você se propõe a jejuar e orar, o seu coração muda. Você começa a encher-se de perdão, de amor, de bondade, de misericórdia, de paz. Irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus, porque o inimigo quer fazer que a gente siga o curso da maioria. E Deus quer que você seja diferente. Deus quer que nós sejamos diferentes. Propunha buscar a Deus, fala assim: determinado dia na semana eu vou jejuar tal refeição, ou vou jejuar essa refeição e aquela outra. Você vai perceber que vai chegar gente para oferecer comida, vai ganhar almoço grátis, vai tanta coisa para tentar fazer com você de parar. Mas o jejum é uma arma que nós temos para buscar a face do Senhor e para chegarmos mais perto dele. Proponha no seu coração amar as Escrituras, orar, jejuar, ter intimidade com Deus, ficar mais perto de Deus. Daniel foi fiel a Deus. Entrou o rei, saiu o rei, Daniel estava lá. Diz a palavra de Deus, abra um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 11. Depois de que Nabucodonosor saiu, olha o que diz no versículo 11. Diz assim, olha o que diz. 5:11. Há no teu reino um homem que tem o Espírito de quem? O Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim, teu pai constituiu ele chefe dos magos, encantadores, e até do feiticeiro, que era isso que a pessoa fazia. Mas a palavra de Deus diz que na vida de Daniel havia o Espírito de Deus. Isso que às vezes as pessoas não entendem, nós podemos entender quando Deus está conosco. Quando Deus era com José, quando Deus era com Jesus, Deus pode ser com você, meu irmão. Deus quer ser com você. Deus quer guardar a sua vida. Deus quer fazer de você um homem fiel, amando a Deus, buscando, não trocando sua lealdade, guardando a sua fé, mantendo os seus caminhos na presença do Senhor. E ele foi íntegro ao longo de sua vida. Ele guardou a sua vida de comunhão com Deus. Diz a palavra de Deus que ele foi até pela sua integridade. Ele não menciona-se nenhum pecado de Daniel, mas diz a palavra de Deus, capítulo 9, versículo 5. Olha o que está escrito lá. 9:5 diz assim, vamos lá? Ele fala assim: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ou seja, ele chamou para si o pecado da nação, o pecado do povo, para ser um intercessor. Irmãos, seja um intercessor, ore pelas circunstâncias, ore pelo seu local de trabalho, ore pela sua família, ore pela igreja, ore pela nação. Irmãos, por que será que não tem chovido ou que a natureza está desse jeito que está? Não é natural. Alguma coisa há de errado no meio da nossa sociedade, senão muitas coisas que estão erradas. E que nós precisamos dizer: Senhor, nós temos pecado, a nossa geração tem cometido pecados, o nosso povo tem cometido pecados. Foi isso que Daniel fez, para falar assim: Senhor, tem misericórdia, e clamou a misericórdia de Deus na sua vida. Daniel, por fim, ele fez diferença na sua geração. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel foi o profeta do exílio. Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 e 14. Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel viveu, os irmãos terem uma ideia, depois de Daniel. Ainda que na Bíblia a gente tem Ezequiel e Daniel, na verdade é Daniel e depois Ezequiel.
Porque Daniel foi levado para a Babilônia na primeira leva. Ezequiel já surgiu, já nasce, já é descrito já na Babilônia. Mas Ezequiel viu e Deus falou a ele as seguintes palavras. Vamos ler juntos? Ezequiel 14, 13 e 14. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves o quê? Transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela o quê? A fome, e eliminarei dela os homens e os animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens. Que homens? Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam a sua própria vida. Ou seja, Deus faz Ezequiel ver a vida de Daniel, o testemunho de um menino que foi levado para uma terra estranha, mas que guardou, não se contaminou, que se manteve leal a Deus, e viveu toda a sua vida, passando rei, entrando rei, saindo rei, e Daniel estava ali, fiel, temente, consagrado, obediente, justo, na presença do Senhor, dependendo de Deus, humilhando-se aos pés de Deus, guardando a sua fé, a sua vida com o Senhor. Irmãos, nós estamos rodeados de uma geração com maus exemplos. Exemplos de corrupção, exemplos de infidelidade, exemplos de maldade, de perversidade, mas Deus não nos chama a olharmos para esses exemplos. Deus nos chama a olharmos para vidas como a vida de Daniel, a vida de José, e principalmente a vida do Senhor Jesus. Principalmente a vida do Senhor Jesus. Deus quer que eu e você sejamos como Jesus Cristo é. Quais têm sido as nossas atitudes? Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido o nosso procedimento? Não imite o mal. Faça aquilo que agrada ao Senhor, que honra o nome do Senhor. Viva uma fé bíblica. Valorize a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a meditação na palavra de Deus, as Escrituras, a oração, e fique pertinho do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus, palavra de novo, preste bem atenção, que o Espírito de Deus esteja na sua vida. Amém? Que o Espírito de Deus esteja na sua vida. Repita: Senhor, eu quero o teu Espírito em mim. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero o teu Espírito vivendo em mim. Nessa noite, deixe o Senhor Jesus ocupar o seu coração. Coloque a sua vida mais perto de Deus. Se você sabe de alguma coisa que não tem agradado a Deus, que não tem honrado ao Senhor, que você tem sido falho, que você tem sido limitado, ou talvez até que você tenha cometido pecados, nós vemos na graça da palavra de Deus o chamar de Deus aos pecadores. Jesus Cristo não veio chamar justos, mas veio chamar pecadores ao arrependimento, e veio chamar e separar uma igreja santa, filhos inculpáveis e irrepreensíveis. Deus quer que nós sejamos irrepreensíveis. Deus quer que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus. Se nessa noite você precisa ser tocado por Deus, pelo Espírito de Deus, quer chegar mais perto de Deus, aí no lugar que você está, levante a sua mão e fale assim: Senhor, eu quero estar mais perto de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar aí no lugar que você está. Faça essa oração de entrega, de consagração, de busca do Senhor, de clamar o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Amado Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Senhor, nós somos tão limitados, tão falhos, tão imperfeitos,
mas o Senhor nos chama a não, ó Deus, olharmos para as imperfeições, as limitações, as falhas, mas o Senhor nos chama a olharmos para homens como Daniel. O Senhor nos chama a olharmos para homens como José. E principalmente o Senhor nos chama a olharmos para homens como o Senhor Jesus. Ó Deus, como Noé, ó Deus, como diz a Tua palavra, como Noé que construiu uma arca no meio de uma geração corrompida, para guardar a ele e a sua família. Ajuda-nos, ó Deus, a guardarmos a nossa fé viva no Senhor Jesus, a guardarmos o nosso compromisso com Cristo, o nosso amor pelo Senhor, a guardarmos o nosso coração com uma chama viva, com o Espírito Santo habitando em nós. E Senhor, vem tocar com a brasa viva do Teu altar, ó Deus, como um dia o Senhor tocou no profeta Isaías, queimando a sua iniquidade dos seus lábios e fazendo nele um homem agradável segundo o coração de Deus. Ó Pai, abençoa o meu irmão, abençoa cada um que está aqui, que possamos sair daqui renovados, que possamos sair daqui fortalecidos, com o desafio de amar mais a Deus, de sermos mais íntimos de Deus, de recebermos os segredos do coração de Deus para o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.